Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Velox 8. Meu nome é Jorge. É um canal voltado para estudos espiritualistas com uma visão universalista. E hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo do professor Wagner Borges falando sobre a projeção astral, seus sintomas e algumas dicas de livro. É um programa que ele apresenta frequentemente na rádio Vibe Mundial e vai ser muito legal. Vamos dar início aqui então. Bom, feito esse bate-papo que eu sempre faço no início, eu quero tocar no tema da saída do corpo hoje de uma forma bem técnica, explicando alguns fenômenos projetivos que muita gente experimenta, mas nem sempre consegue explicar as próprias sensações. Eu venho experimentando isso desde a adolescência e, ao mesmo tempo, lendo pra caramba, não só sobre isso, mas sobre um monte de coisas. E eu pude aprofundar muito a literatura de experiências fora do corpo, tanto nacional quanto internacionalmente. Então, detecto claramente alguns padrões, algumas experiências que se repetem, mesmo sendo autores diferentes. Mas o ser humano é muito parecido. Então, o que acontece com alguém pode acontecer de forma similar com o outro. As maneiras de interpretação é que variam de pessoa para pessoa, mas as sensações que as pessoas têm são mais comuns. Por exemplo, quais são aquelas sensações clássicas, gente? Catalepsia projetiva, acorda, não consegue se mexer. Logo depois, a aura dilata, o ballonnement, depois a pessoa flutua para fora do corpo. A outra pessoa pode ter um estado vibracional ou ruídos dentro da cabeça, ruídos intracranianos. A outra experimenta a decolagem projetiva, uma sensação que ela é catapultada de dentro para fora em frações de segundo. E tem vários outros sintomas e sensações. É exatamente isso. Os sintomas mais comuns que eu sempre tive são a paralisia do sono, mas que se você ficar calmo e deixar fluir, passa numa boa. E os zumbidos no ouvido também é uma coisa muito comum, mas eu acho que não precisa ninguém se preocupar com isso não. Se você fica calmo e deixa fluir, você acaba entrando de uma forma suave na projeção astral. Vamos continuar aqui. E tem vários outros sintomas e sensações que a gente percebe claramente que são recorrentes, são comuns, eles não são excepcionais, eles são humanos, mas não tem muita gente falando em aberto sobre essa temática. Tem alguns autores, graças a Deus que tem alguns, mas diante do desconhecimento da maioria das pessoas sobre esses temas, poucas pessoas falando nisso não atende a demanda de conhecimento em cima disso. Por isso que é legal a gente estar estudando isso em aberto, sem precisar ficar com o burro amarrado dentro de uma área ou dentro de um grupo ou preso ao que os outros estão falando. Você desenvolve seu próprio estudo, compara, observa esses parâmetros e padrões que unificam essas experiências e aí claramente você tira um ponto comum que ajuda você mesmo nas suas próprias experiências. Vamos tentar mostrar algumas dessas sensações não tão comentadas hoje. O que acontece? Eu estou deitado, acordo paralisado, não consigo me mexer, não consigo abrir os meus olhos. Isso é causado pela queda do metabolismo, porque a respiração e o batimento cardíaco diminui e o padrão de ondas cerebrais também diminui. Então eu estou num estado alternativo durante o sono para a recuperação do corpo humano, naturalmente em repouso, regenerando o seu sistema. E aí eu desperto nessa condição e descubro que eu não consigo me mexer por causa do metabolismo do corpo. Não foi nenhum espírito que me prendeu, não foi magia que fizeram para mim, nem o capeta. Simplesmente milhões de pessoas têm esta paralisia do sono, e aí eu sabendo disso, eu vou e me desprendo para fora do corpo. Então, na hora que eu acordei paralisado, fiquei calmo, o meu campo energético dilata, dando aquela sensação que os franceses chamaram de ballonnement, e eu me vejo flutuando por sobre o meu corpo humano. Essa paralisia do sono que ele se refere é simplesmente um leve deslocamento do seu corpo físico, do seu corpo astral, por isso que você fica paralisado e não consegue acordar. Então,
preste muita atenção no que eu vou falar agora. No primeiro instante, quando eu estou flutuando, eu estou por sobre o meu corpo humano. Eu não estou no plano espiritual. Eu não estou em outro ambiente. Eu não saí do meu quarto. Eu estou dentro do campo energético dilatado do corpo. Esse dado é muito importante. O fato de sair do corpo não significa que você saiu do duplo do plano físico e entrou no plano espiritual. Não. Você está dentro do campo energético do corpo humano. Isso também é um fato interessante. Eu já fiz muita projeção astral em que eu acordei, me dei conta que eu estava no meu quarto, mas num escuro total. Não conseguia ver nada, não fui para nenhum lugar. E é exatamente isso que ele está relatando. Quando eu estou dentro desse campo. Na hora da saída, ele distende de 4 a 6 metros em volta. E você estando flutuando 2, 3 metros acima do corpo, você está dentro do campo do duplo etérico expandido, formando uma cúpula de energia. Quando você ultrapassa esse limite, você está com o corpo astral livre e solto para acessar outros planos. Mas se você está dentro desse campo, sua vibração ainda está muito condensada na matéria, por causa das energias do duplo etérico que fluíram, formando essa aura dilatada através dos filamentos do cordão de prata. E um detalhe, para repetir, duplo etérico está colado ao corpo, não é o corpo astral que vai. Muitos autores confundiram um com o outro. E outra, o duplo etérico também tem outros nomes, por exemplo, na Rosa Cruz, corpo vital, você vai na área da conscienciologia, né? Holochakra, quer dizer, um conjunto de chakras formando um corpo energético e daí por diante. Então esse campo ele dilata e aí a pessoa está projetada dentro desse campo ainda pairando por cima. Se a pessoa deita e apaga e acorda fora do corpo lá longe, ela saiu inconsciente e despertou lá fora, já fora desse campo. É uma vantagem às vezes do que sair consciente dentro desse campo, tendo que lutar para depois escapar desse campo. Se você sai na tua casa projetado, você está no duplo da tua casa, você não está no plano espiritual. Então o que você espera ver? Seu corpo deitado na cama, atravessou a parede, você vai ver o outro quarto, a sala da casa, a duplicata energética do ambiente, ou seja, o duplo etérico do ambiente. Aí entra um dos sintomas clássicos que muitos projetores narram e a maioria não sabe explicar. Devido a pessoa estar dentro do campo energético dela ou da casa, no duplo aqui do mundo, e detalhe, se o cordão de prata dela está muito denso, ela não alcança um nível sutil, porque essas energias do duplo etérico do corpo fluem pelo cordão e engrossam, encapam o corpo astral na ponta, que fica mais denso. Então ele não consegue acesso a um plano sutil. Então a pessoa atravessa a parede, ela está na rua do bairro onde ela mora, às 3 horas da manhã. O mesmo tempo daqui, ela não está no plano espiritual. Ah, legal isso. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Fazer a projeção astral, ir para o portão de casa de madrugada e ficar lá na rua, olhando para cima, olhando para baixo e nada acontece. É exatamente isso que ele falou. E ela não vai ver nada extrafísico, ela vai ver a rua dela vazia às 3 horas da manhã. Isso elimina um mito de que as pessoas imaginavam que assim que saísse do corpo ia haver 1 milhão de espíritos na frente. Não, ela ainda está no duplo do plano físico. Agora, o que ela poderia ver? Um espírito desencarnado desses presos ao duplo da Terra após a morte, não se soltou. Ou um mentor espiritual que condensou um pouco para ele poder perceber. Mas você vai ver o imediato, o duplo etérico daqui do próprio plano físico. A outra coisa que acontece devido à condensação da energia do cordão em cima do corpo astral, a lucidez da pessoa fora do corpo sofre alterações. Ela fica estagiando entre projeção semiconsciente, inconsciente, consciente, alterando as suas percepções. Então, veja o que acontece, que muitos de vocês já passaram. Ela sai do corpo, quando ela olha o ambiente em volta, que é o quarto dela, ela não sabe que o campo energético do duplo está expandido e envolvendo o ambiente. Isso distorce a percepção dela e cria várias ilusões. Nem sempre o duplo do quarto que você vai olhar corresponde ao quarto como ele é, porque o duplo etérico pode ser alterado pelos pensamentos da pessoa e por coisas inconscientes da pessoa plasmando imagens em volta, porque ela não está com plena lucidez. Se ela tivesse totalmente lúcida, ela veria o quarto como é, olharia e veria o corpo dela deitado na cama normalmente. Mas às vezes ela olha e o quarto inteiro não parece o quarto, ou parece o quarto misturado
com outras Ah, coisas. isso também é muito legal, hein. Tá aí a explicação por que eu e tantas pessoas, quando a gente faz projeção astral, a gente tá na nossa casa, mas tem coisas diferentes. É exatamente isso. Acaba se misturando, né. Muito legal. No caso de um sensitivo ou médium que trabalha em casa irradiando energia, o duplo do quarto é trabalhado pelos mentores extrafísicos. Então, quando ela sai, o ambiente pode estar mudado pelos mentores que fizeram dali uma oficina espiritual. Então, tudo isso altera aquilo que ela esperava ver, que era o duplo etérico do quarto, fiel exatamente. E muita gente narra isso. Eu olhei, o meu quarto estava um pouco diferente. E quem tem muita paralisia do sono, por favor, leia este livro, Projeção do Corpo Astral, editora Pensamento, Silvan Joseph Muldon e Hiriot Carrington. Esse livro está descatalogado, se acha em sebo ou em PDF por aí. Não tem um livro para vender novinho na livraria, mas é um livraço, uma das obras clássicas do estudo da projeção astral, que todo mundo que estuda a saída do corpo precisa dar uma olhada nesse livro, como o livro do Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, o livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, Aventuras Além do Corpo e o Segredo da Alma, do William Buhlman, Soul Traveler, o Viajante da Alma, do Albert Taylor, um livro de um projetor americano, e o Dr. Robert Krukol, que foi um autor inglês na área de projeção astral, na década de 60 e 70, esses autores clássicos que infelizmente a maioria não leu para ter visão de conjunto e perceber claramente os padrões que rolam nas saídas do corpo. Aí não deixaria dúvida, a pessoa Olha claramente aí está algumas vendo dicas de que livros existem imprescindíveis, similaridades e hein, para quem se analogias interessa pelo nos relatos da assunto maioria ou faz dos projeção autores. astral. E aí, Devemos voltando, o todos Silvan ler. Muldon descrevia que ele estava paralisado, saía do corpo e ficava dentro de uma espécie de campo, flutuando sem conseguir se mexer. Ele foi o primeiro a narrar em detalhes, embora outros autores ao longo da história mencionassem tal coisa, mas não chegaram a tentar explicar. Silvan Muldon foi o primeiro a tentar didaticamente explicar, e foi ele que cunhou o nome. Faixa de atividade do cordão de prata. Na verdade, não era cordão de prata, ele chamava cordão astral. Foi muito bom. Terminamos por aqui. É sempre muito bom a gente ouvir os ensinamentos e as explicações do professor Wagner Borges, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links dos vídeos originais, tanto do professor Wagner Borges e da Rádio Vibe Mundial. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e ficamos por aqui. Nos vemos na próxima, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.